Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Geisa Kelly, sou bióloga e mestre formada pela Universidade Federal do Pará, campus Altamira, e doutoranda em Ecologia pela Universidade Federal do Pará, campus Belém. Tenho como colaboradores nesse projeto Núbia França da Silva, Kennedy Silva, Anderson Soares e Karina G. Silva. E o título do nosso projeto é Efeito Temporal na Dominância de Espécies de Gerrídia, Heteroptera geromorfa, em um córrego de cerrado. Bom, as comunidades são conjuntos de populações de diferentes espécies que se regulam e se estruturam através de interações ecológicas. E dependendo dos recursos disponíveis, pode existir uma variação na abundância, composição e riqueza de espécies. Aqui na comunidade 1, podemos ver 4 diferentes espécies distribuídas de forma igual, 3 indivíduos para cada espécie. Já na segunda comunidade, a espécie representada pelo triângulo tem maior abundância, muito provavelmente porque essa espécie é uma boa competidora, limitando os recursos e dificultando o acesso de outras espécies. Outro fator importante que pode exercer influência sobre a abundância de uma determinada espécie no ecossistema aquático são os períodos sazonais, como o período seco e o período chuvoso, pois eles exercem mudanças no ambiente e essas mudanças favorecem algumas espécies e desfavorecem outras. Dentre os organismos aquáticos, os insetos aquáticos, como os pertencentes à infraordem Geromorpha, dependem da integridade física dos ecossistemas aquáticos e dos recursos disponíveis para o seu desenvolvimento. O Geromorpha é uma infraordem dos heterópteros aquáticos que compreendem as espécies do tipo percevejo, que habitam a superfície da água e vivem em ambientes ripícolas, ou seja, próximo à vegetação às margens do riacho. Também são considerados semiaquáticos, pois passam parte da sua vida na água. Entre as famílias de Geromorpha, a família Gerrídia se destaca por constituir um dos grupos predadores de maior riqueza específica. Tem a maior variedade de gêneros e é bem diversificada em relação ao formato do corpo. As espécies dessa família são adaptadas à patinação aquática, ou seja, elas conseguem se locomover sobre a água, tendo assim um habitat bem especializado. Essa família, elas são encontradas em lagos ou riachos de remanso, se alimentam de outros invertebrados e, portanto, são predadores. As condições ambientais, as condições abióticas, também são muito importantes para a estruturação e para o desenvolvimento das espécies de Gerrídia. Tentar identificar quais são os fatores que podem intervir na abundância dessas espécies é muito importante para conhecer a ecologia dos riachos e entender como está a integridade física desses riachos, o que auxilia no biomonitoramento e na conservação dessas espécies. Os insetos aquáticos, eles são importantes para identificar possíveis perturbações ambientais. As espécies de Gerrídia, elas são altamente predadoras e no período seco, com a diminuição do recurso disponível, há o aumento da competição. E com o aumento da competição, as espécies competitivas tendem a dominar o ambiente e ter o maior número de indivíduos, ou seja, a maior abundância local. Com isso, o nosso objetivo foi avaliar o aumento ou a dominância das espécies de Geromorpha, Gerrídia, nos diferentes períodos do ano em um córrego de cerrado.
Bom, esse estudo foi realizado no córrego Bacaba, que fica localizado no município de Nova Chavantina, no estado do Mato Grosso, e foram considerados trechos de primeira e segunda ordem de fluxo. As coletas elas foram realizadas mensalmente durante um ano, entre os períodos de junho de 2011 a abril de 2012, e bimensalmente durante junho de 2012 a abril de 2014. Os pontos amostrais eles foram divididos em ponto 1, a nascente, ponto 2, o intermediário, e ponto 3, a foz. Foi delimitado um trecho de 100 metros e esse trecho foi subdividido em 20 segmentos de 5 metros. Os indivíduos eles eram coletados com uma peneira de malha fina, inseridos em potinhos plásticos e logo depois era feita a identificação, ainda em campo. As espécies que não foi possível ser identificada em campo, elas foram armazenadas no potinho, levadas ao laboratório da Universidade de Mato Grosso e lá foi realizada a identificação através da literatura especializada. Como resultado, nós obtivemos um total de 3.690 indivíduos, sendo que só no período seco nós tivemos 3.085 indivíduos, pertencentes a 8 gêneros e 19 espécies, sendo a espécie mais abundante Neugerrhi lotus, com 2.033 indivíduos, somando uma abundância de 66% nesse período, no período seco. Aqui nós vemos um gráfico de dominâncias do Geromorpha no período da seca, mostrando as 19 espécies e a discrepância no número de espécies de Neugerrhi lotus em relação às demais espécies. Já para o período chuvoso, nós encontramos 605 indivíduos pertencentes a 8 gêneros e 18 espécies, sendo também Neugerrhi lotus a espécie mais abundante com o maior número de indivíduos, 213, somando a 35% da abundância total para esse período. Aqui nós temos o gráfico de dominância de Geromorpha para o período chuvoso, mostrando as 18 espécies e mostrando também o número de espécies, como por exemplo Neugerrhi lotus, que teve mais de 200 indivíduos dessa espécie, mas que não foi uma discrepância muito grande em relação ao período seco. Aqui, por exemplo, com 15% da abundância, Brachymetra albinervis com 90 indivíduos e Tachygerrhi celossis com 46 indivíduos e 7% da abundância, também contribuiu de forma significativa com o número de espécies para o período chuvoso. Com isso, foi possível perceber que no período seco, Neugerrhi lotus apresentou grande abundância, evidenciando que essa espécie deve ser uma boa competidora, pois ela consegue se manter bem em um período de escassez, como é o período seco. Porém, quando analisamos o período chuvoso, temos uma diminuição geral do número de gerrídeos. No período seco, nós tivemos 19 espécies e no período chuvoso, nós tivemos 18 espécies. Então, há uma diminuição no número de gerrídeos, mas nós temos mais espécies dominando o ambiente, com grande número de indivíduos, incluindo a espécie mais dominante do período seco, a Neugerrhi lotus.
Ou seja, nesse período, a disponibilidade de alimentos de origem externa ela aumenta, como, por exemplo, outros invertebrados que caem das árvores por ação da chuva, propiciando assim que mais espécies possam coexistir. Mais espécies coexistindo, mais espécies irão dominar esse ambiente. Isso nos mostra que, naturalmente, através dos períodos sazonais, existe uma variação na abundância dos organismos nesses ambientes, evidenciando que existe uma necessidade de mais trabalhos temporais, mais trabalhos no período seco e chuvoso comparativos, para que possamos avaliar como essas alterações naturais estão influenciando as assembleias de insetos aquáticos. Bom, deixo aqui meu nome e e-mail para que vocês possam estar sanando dúvidas e deixo o meu agradecimento à Universidade Federal do Pará, campus Altamira, ao Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos do Xingu, o LEA-X, e à Universidade do Mato Grosso, a UNEMAT, por nos proporcionar estrutura e suporte para o desenvolvimento desse projeto. Agradeço também a vocês por ter ficado até aqui. Muito obrigada!